Olá, seja bem-vindo ao curso sobre análise preliminar de nível de risco APNR, Programa de Redução de Eventos Graves. A APNR define uma classificação desses riscos em níveis distintos, fornecendo os subsídios para uma priorização, bem como definindo as respectivas medidas para sua eliminação ou controle, visando assegurar os princípios expressos nas políticas de segurança e saúde no trabalho, associado à prevenção, melhoria contínua e atendimento aos requisitos legais e outros aplicáveis. Abrangência: Programa de Redução de Eventos Graves. Esse procedimento se aplica a serviços de empregados diretos, subcontratados e prestadores de serviço que desempenham suas atividades dentro das instalações do empreendimento à empresa. Definições: ambiente de trabalho: qualquer ambiente físico em que seja desempenhada atividades relacionadas ao trabalho sob o controle da empresa. Considerar como atividades relacionadas ao trabalho aquelas desenvolvidas pelo integrante durante o horário normal de trabalho e ou horas extras. Programa de Redução de Eventos Graves. Atividades: operação ou conjunto de operações realizadas nos diversos processos da empresa. Avaliação de riscos: processo de avaliação do risco gerado de um perigo, levando-se em conta a adequação dos controles existentes e decidindo se o risco encontra-se em um nível aceitável ou não. Dano: gravidade, consequência, severidade causada pela ocorrência do perigo. Doença: condição física ou mental adversa identificável surgida e ou agravada em função de uma atividade ocupacional ou relacionada ao trabalho. Programa de Redução de Evento Grave. Empresa: denominação que representa a área física onde são desenvolvidos os processos ou atividade. Equipe dirigente: grupo de representante ou responsável pela gerência, área da empresa, responsável pela gestão dos processos. Incidentes: evento relacionado ao trabalho no qual uma lesão ou uma doença, independentemente de sua gravidade, severidade, consequência, magnitude do dano, ocorreu ou poderia ter ocorrido. Identificação de perigo: processo de reconhecimento que um perigo existe e de definição de suas características. Programa de Redução de Eventos Graves. Níveis de aceitabilidade: critério decisório do processo de avaliação de risco que permite a determinação se uma categoria de risco é considerada aceitável ou não. Perigo: fonte, situação ou ato com potencial de dano em termos de lesão, exposição acidental ou doença ou uma combinação destes. SST: terminologia que define saúde e segurança no trabalho. Prestador de serviço: empresa de prestação de serviços contratada para a realização de atividades não previstas dentro do escopo da empresa, dentro ou fora das instalações. Programa de Redução de Eventos Graves. Prevenção em saúde e segurança no trabalho. Uso de processos, práticas técnicas, materiais, produtos, serviços, infraestrutura ou procedimentos para evitar, reduzir ou controlar a ocorrência de incidentes ou acidentes. Processo: conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos, entradas, em produtos, saídas, realizado nos empreendimentos ou contrato. Quase acidente: desvio: é um incidente no qual não ocorre lesão, doença ou fatalidade. Risco:
combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com gravidade, consequência, severidade, magnitude do dano que pode ser causada pelo evento ou exposição a determinado perigo. Programa de redução de eventos graves, risco aceitável. Risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela empresa, levando-se em consideração os requisitos legais e os princípios da política de saúde e segurança do trabalho. As categorias de risco enquadradas até o nível moderado são consideradas como risco aceitável. Saúde ocupacional e segurança no trabalho, SST. Condições e fatores que afetam ou possam afetar a saúde e a segurança dos integrantes de subcontratada, prestadores de serviço temporário, residente ou qualquer outra pessoa no ambiente de trabalho. Situação rotineira. Perigos e riscos inerentes à rotina operacional e ou operação rotineira de manutenção prevista no escopo do empreendimento. Subcontratada. Programa de redução de eventos graves. Empresa de prestação de serviço contratada para a realização de atividades na instalação da empresa. Responsabilidade. Diretor de contrato. Assegurar os recursos humanos, financeiros e materiais necessários para implementar esse procedimento. Informar previamente ao gestor de saúde e segurança do trabalho qualquer aditivo ou alteração do escopo da empresa que possa agregar novos perigos e riscos. Programa de redução de eventos graves. Equipe dirigente da empresa, gestor de processo. Implantar com apoio da saúde e segurança do trabalho a sistemática descrita nesse procedimento. Assegurar que os seus liderados imediatos cumpram os requisitos desse procedimento. Aprovar em conjunto com o gestor de segurança e saúde no trabalho o levantamento da análise preliminar de nível de risco e a definição dos gerenciamentos, controle necessário nos processos, atividades, serviço sob suas competências. Assegurar a implantação do gerenciamento, controle necessário definido para os perigos, risco enquadrado em nível não aceitável, categoria de risco substancial e intolerável. Manter os registros atualizados dos levantamentos das análises preliminares de nível de risco. Programa de redução de eventos graves. Cabe ao gestor de engenharia e planejamento do empreendimento contrato encaminhar ao gestor de saúde e segurança o histograma do empreendimento contrato com a base para o planejamento da realização das análises preliminares de nível de riscos. Considerar preventiva e proativamente nos projetos e métodos executivo e construtivo todos os requisitos de saúde e segurança do trabalho definidos no levantamento da análise preliminar de nível de risco, atuando em sinergia com os gestores dos respectivos processos de saúde e segurança no trabalho. Programa de redução de eventos graves. Cabe ao gestor da produção do empreendimento contrato encaminhar ao gestor de saúde e segurança do trabalho cronograma de atividades ou informar previamente em tempo hábil a execução de uma atividade, operação, serviço rotineiro, não rotineiro que não caracterize uma mudança, caso não previsto no histograma do empreendimento, assegurando a antecipação e proatividade dos processos de aplicação da análise preliminar de nível de risco. Programa de redução de eventos graves. Cabe ao gestor e à equipe de saúde e segurança do trabalho, engenheiro, técnico de segurança, médico de trabalho da empresa, apoiar e orientar os gestores responsáveis dos processos na aplicação dessa sistemática, consolidando e avaliando os perigos e riscos decorrentes dos processos e atividades sob suas competências, avaliar o enquadramento dos riscos em conjunto com o gestor responsável do processo envolvido, atualizar as informações do levantamento da análise preliminar de nível de risco quando de modificações nos processos e atividades, apoiar a definição dos gerenciamentos, controles necessários e adequados em conjunto com o gestor responsável do processo e atividade envolvida, aprovar os levantamentos da análise preliminar de nível de risco conduzido em conjunto com o gestor responsável do processo e atividade envolvida,
disponibilizar uma cópia das análises preliminares de nível de riscos aprovada para o gestor de processo. Programa de redução de eventos graves, supervisores, líderes, engenheiro, assistente técnico encarregados apoiar e atuar como facilitadores na aplicação da sistemática da análise preliminar de nível de risco nas atividades sob suas competências, participando e viabilizando a participação dos integrantes conforme apropriado na identificação de perigos, avaliação de risco e determinação de controle e gerenciamentos necessários. Assegurar em conjunto com o gestor responsável do processo a implantação do gerenciamento e controle necessários definidos para os perigos e risco enquadrado acima da categoria de risco moderado não aceitáveis. Informar previamente ao gestor de seu processo qualquer modificação que possa vir a agregar novos perigos, riscos, disponibilizar cópia das análises preliminares de níveis de risco na frente de trabalho sob sua responsabilidade. Programa de redução de evento grave, processo de identificação de perigo e avaliação de riscos. O processo de identificação dos perigos visa reconhecer e definir as suas características, bem como avaliar os riscos associados, definindo os respectivos níveis de aceitabilidade e necessidade de controle, buscando o atendimento de requisitos legais aplicáveis, a prevenção de lesões e doenças e a melhoria contínua de desempenho e saúde e segurança no trabalho. Levantamento da análise preliminar de nível de riscos, a PNR. O levantamento das análises preliminares de nível de risco deve ser conduzido, revisado e seu resultado mantido atualizado no empreendimento contrato nos seguintes casos: Programa de redução de eventos graves, mecanismo de identificação, avaliação de perigo e risco. O processo de identificação e avaliação de perigo e risco pode empregar 4 mecanismos distintos que se complementam entre si, quais sejam a metodologia da PNR para identificação e avaliação dos perigos e riscos em situações rotineiras, não rotineira e emergencial dos processos e atividades existentes na empresa, é aquela descrita nesse procedimento. Programa de redução de eventos graves, nota. No caso de projeto de processos, atividade envolvendo requisitos legais aplicáveis, bem como definição de layout de área de trabalho, instalações e equipamentos, controle operacionais e organização do trabalho, os perigos e riscos devem ser identificados e avaliados, contemplando desde a fase do planejamento, concepção, assegurando, respectivamente, o atendimento de obrigações legais e a adequação e adaptação às capacidades do integrante aos requisitos do novo ou processo modificado. Programa de redução de eventos graves. Identificação e avaliação dos perigos e riscos associados ao comportamento humano, capacidades e outros fatores humanos realizados com base no procedimento interno, Programa 008, Qualimetria e Saúde e Segurança no Trabalho. Nota: os empreendimentos, contratos que possuírem por diretrizes contratuais procedimentos de auditoria comportamental pode incorporar essa rotina ao processo de identificação, avaliação de perigo e risco associado ao comportamento humano, capacidade e outros fatores humanos. Programa de redução de eventos graves. Etapa do processo de análise preliminar de nível de risco, a PNR. A metodologia empregada nos processos de identificação de perigos e avaliação dos riscos a ser conduzida na empresa está baseada no conceito clássico de APR, Análise Preliminar de Risco. O registro desse processo deve ser feito através de preenchimento do modelo da planilha PNR, Análise Preliminar de Nível de Risco, conforme o modelo constante anexo que veremos logo a mais. Etapa: Programa de redução de eventos graves. Aplicação desse processo de APNR nas situações operacionais rotineiras, não rotineiras e emergenciais são compostas das seguintes etapas. Vamos vê-la. Etapa 1: levantamento dos processos e atividade.
Etapa 2, situação operacional. Etapa 3, identificação dos perigos e danos associados. Etapa 4, integrantes expostos. Etapa 5, gerenciamentos existentes. Etapa 6, requisitos legais aplicáveis. Etapa 7, avaliação e categoria de risco. Etapa 8, priorização. Etapa 9, controle e gerenciamento necessário. Etapa 10, nova classe de risco CR2. Os campos da planilha do modelo de análise preliminar de nível de risco devem ser preenchidos em cada uma das suas etapas, conforme descrição a seguir. Etapa 1, levantamento dos processos e atividades. A sistemática de aplicação da PNR abrange os contratos de manutenção em geral, em conformidade com a estrutura organizacional da empresa e conforme as atividades desempenhadas nos processos de manutenção em geral. Para tanto, devem ser consideradas as atividades de fabricação, montagem, instalação, realização de manutenção, inspeção e limpeza, que são parte do serviço de manutenção. Na etapa 2, situação operacional. Nessa etapa, a atividade de análise deve ser enquadrada na situação operacional em que ocorre ou pode potencialmente vir a ocorrer dentro de uma das seguintes situações: atividade rotineira, atividade não rotineira, emergência. Situação operacional rotineira. Descrição relativa à rotina operacional administrativa. Não rotineira, associada a operações não rotineiras, reforma de instalações, teste, alterações em rotina por motivos específicos, manutenção em equipamentos com rotina diferente dos planos de manutenção rotineira, etc. Emergência, situação não planejada e não desejada associada a eventos como incêndio, vazamento ou derramamento com exposição acidental, explosões, intoxicações alimentar, colapso de estrutura e sistema, acidentes, atropelamento, colisões, trajetos, etc. Indicar na coluna ST da planilha PNR, respectivamente, com a letra R, N ou E, ou rotineira, não rotineira ou emergencial, a situação operacional de enquadramento e análise. Etapa 3, identificação dos perigos e danos associados. Com base nas atividades identificadas na etapa 1, é necessário identificar os perigos e os correspondentes danos em cada atividade e análise e devem ser registrados nas respectivas colunas integrantes do modelo da análise preliminar de nível de risco. Notas: a relação entre perigo e dano é sempre de causa e efeito. Consequência: perigo é a causa e o dano é o efeito. A etapa de identificação dos perigos deve considerar, sempre que disponível, um retroanálise de incidentes, acidentes, doenças relacionadas ao trabalho, ocorrido no próprio empreendimento, contrato ou em outros empreendimentos similares do mesmo mercado de atuação do negócio. Etapa 4. Integrantes expostos. GHE, Grupo Homogêneo de Exposição. O número de integrantes expostos a determinado perigo fornece um importante subsídio para uma priorização das ações de gerenciamento e controle dos riscos, notadamente para aqueles riscos enquadrados na mesma classe. Nessa direção, o campo integrantes expostos da planilha análise preliminar de nível de risco deve ser preenchido com a indicação do número de pessoas integrantes subcontratados, prestadores de serviço, visitantes, etc., potencialmente exposto ao perigo em análise, considerando-se o número máximo de integrantes planejado para cada função, conforme o histograma do empreendimento contrato. 5. Gerenciamentos existentes. O gerenciamento ou controle dos perigos e riscos em cada atividade desempenhado no processo de manutenção em geral deverá acontecer nos seguintes momentos prioritariamente: controle do perigo na fonte ou situação de perigo, controle na trajetória do agente causador do perigo e controle no integrante, na pessoa, o receptor exposto ao perigo.
Esse gerenciamento de controle pode incluir a existência de uma ou mais entre a seguinte alternativa de prevenção e controle: controles operacionais, procedimento, métodos construtivos, instruções de trabalho, etc. Sistema de segurança, fornecimento de EPIs, equipamento de proteção individual, existência de EPCs, equipamento de proteção coletiva, atividade de treinamento, monitoramento, medição ambiental e vigilância epidemiológica. No caso de controles operacionais, preencher a coluna respectiva da análise preliminar de nível de risco com a numeração do documento associado, somente quando o controle efetivamente contemplar o gerenciamento do perigo identificado, atividade em avaliação. No que se refere ao sistema de segurança, utilizar a tabela de apoio para a identificação do sistema de segurança, conforme apresentado na sequência, indicando com a sigla SS na coluna respectiva da análise preliminar de nível de risco. Tabela de apoio para identificação de sistema de segurança. 1. Válvula corta-chama. 2. Válvula de alívio de pressão ou válvulas de segurança. 3. Sistema de drenagem para sistema fechado. 4. Recurso para neutralização ou inertização. 5. Sistema de detecção de fumaça ou fogo. 6. Bacia de contenção. 7. Calhas ou canaleta de condução de líquidos. 8. Sistema de diagrama unifilar e respectivos prontuários das instalações elétricas e equipamento e dispositivo de proteção. 9. Sistema de intertravamento. 10. Sistema de proteção contra descarga atmosférica. 11. Outras medidas indicar. Quando se tratar de equipamento de proteção individual EPI, tais como capacete, óculos, luva, proteção respiratória, protetor auricular, etc., indicar na coluna da análise preliminar de nível de risco com a sigla EPI. Para a alternativa relativa aos equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva EPC, como por exemplo ventilação geral diluidora ou local exaustora, biombos, barreira acústica, guarda-corpos, proteção para as pontas de vergalhão, etc., indicar na coluna da análise preliminar de nível de risco com a sigla EPC. Nos casos de treinamento específico para gerenciamento do perigo em análise, tais como integração, treinamento admissional, trabalho em altura, escavação, serviços elétricos, soldagem, primeiro socorro, ambiente confinado, etc., indicar na coluna da análise preliminar de nível de risco com a sigla TR, treinamento. Em relação a monitoramento, medição ambiental, ruído ocupacional, iluminação, poeira total e respirável, etc., e biológico, audiometria, espirometria, ácido hipúrico, etc., indicar na coluna da análise preliminar de nível de risco com a sigla MO, monitoramento. Quando existe o monitoramento, medição específica para acompanhamento do parâmetro representativo da eficácia do controle do perigo em análise. Quando não houver nenhum gerenciamento para o perigo em análise, indicar na coluna da análise preliminar de nível de risco com a sigla N, que não há controle. Etapa 6. Requisitos legais aplicáveis. Visando-se assegurar o atendimento aos princípios expressos na política de saúde e segurança no trabalho, associada a marcos legais, bem como incorporar as obrigações legais aplicáveis aos empreendimentos contrato, como parte integrante do processo de avaliação de riscos e de definição de gerenciamento necessário, essa etapa da análise preliminar de nível de risco prevê a identificação dos requisitos legais relacionados ao perigo em análise, através do preenchimento da coluna Requisitos Legais da planilha. Etapa 7. Avaliação e categoria de risco.
O conjunto de informações levantado nas etapas anteriores do processo de aplicação da análise preliminar de nível de risco permite a realização de uma adequada avaliação de riscos, garantindo assim a sustentação da definição das categorias de riscos, dos respectivos níveis de aceitabilidade, bem como do gerenciamento de controles necessário e da priorização, gradação das ações de prevenção. Avaliação de risco. A avaliação de risco preconizada nessa sistemática está baseada nos conceitos de gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição e da probabilidade de suas ocorrências. Avaliação de risco, conceito de gravidade, consequência, magnitude do dano. Classe. Ela pode ser levemente prejudicial. Característica básica dessa classe: danos associados a perigos sem potencial de causar, incidente com e sem afastamento, ou doenças ocupacionais, não tem potencial de causar. Essas duas condições do trabalhador. Classe prejudicial. Característica dessa classe: danos associados a perigo com potencial de causar, incidente com lesões tais como corte com exigência de sutura, contusões que exigem imobilizações, queimadura e fraturas, doenças ocupacionais reversíveis ou irreversíveis não incapacitantes, como por exemplo dermatoses, estresse, intoxicação aguda, pneumoconose, perda auditiva induzida por ruído, distúrbios osteomusculares em grau elevado. Classe extremamente prejudicial EP. Característica dessa classe: danos associados a perigo com potencial de causar, incidente com lesões graves ou morte, tais como queimadura com grande extensão corporal, amputações, esmagamento e envenenamentos, doenças ocupacionais irreversíveis incapacitantes, tais como intoxicação crônica e câncer. Indicar a classe de enquadramento da gravidade na coluna respectiva a PNR com a abreviação, se é levemente prejudicial LP, se é prejudicial P ou se é extremamente prejudicial EP. Classe baixa. Nesse momento estaremos avaliando o quesito de probabilidade. Característica básica da probabilidade quando ela é baixa: a atividade é realizada uma vez por semana. O tempo de exposição é reduzido em relação à jornada de trabalho diária menor que 4 horas. A dose, concentração e intensidade são baixos dos agentes físico, químico ou biológico, sendo menor que o nível de ação. Não há registro ou a frequência é baixa de ocorrência de incidentes, acidentes e doenças ocupacionais. A atividade atende aos requisitos legais aplicáveis. A probabilidade ela é média, de acordo com características básicas, quando a atividade é realizada mais de uma vez por semana. O tempo de exposição é médio em relação à jornada de trabalho diária entre 4 e 6 horas. A dose, concentração e intensidade são médias dos agentes físico, químico ou biológico, sendo maior ou igual ao nível de ação e menor que o limite de tolerância. A frequência é média de ocorrência de incidente, acidente e doenças ocupacionais. A atividade atende parcialmente aos requisitos legais aplicáveis. E a probabilidade, ela será alta, de acordo com a característica básica, se a atividade é realizada diariamente e o tempo de exposição é elevado em relação à jornada de trabalho diário de 6 a 8 horas. A dose, concentração e intensidade são altas dos agentes físicos, químicos ou biológicos, igual ou maior que o limite de tolerância estabelecido na NR15.
A frequência elevada de ocorrência de incidentes, acidentes, doenças ocupacionais. A atividade não atende aos requisitos legais aplicáveis. Nota: considerar na análise de probabilidade a adequação e eficácia dos gerenciamentos existentes para o enquadramento do perigo em avaliação em uma das classes de probabilidade. O setor de manutenção deve utilizar como referência os valores de limite de tolerância da norma NR15 estabelecido pela legislação local e, sempre que necessário, pela CGIH, com a norma de higienistas internacional. Nos casos em que o perigo com risco em avaliação tenha sido pelo critério de gravidade enquadrado na classe extremamente prejudicial, o empreendimento ou a empresa ou o contrato pode considerar a realização de uma avaliação complementar específica a fim de estabelecer mais precisamente a classe da probabilidade do dano. Considerar como classe de enquadramento aquela que abrigar o maior número de características básicas em relação ao perigo em avaliação. Quando houver empate, optar pela classe mais alta. Indicar a classe de enquadramento da probabilidade na coluna respectiva da análise preliminar de nível de risco com abreviação baixa, média ou alta. Categoria de riscos. A categoria de risco deve ser obtida através do cruzamento do enquadramento das classes de gravidade, que é levemente prejudicial, prejudicial ou extremamente prejudicial, e de probabilidade, baixa, média, alta, conduzidas. Então nós temos aqui, para extrair a categoria de risco, cruzar a gravidade com probabilidade. A gravidade está na horizontal e a probabilidade na horizontal. Se nós temos um risco de queda de altura e que a gravidade é extremamente prejudicial, se cair de sobre o andame a 10 metros, pode ter uma morte, nós temos que avaliar agora a probabilidade. É baixa a probabilidade da pessoa cair? Isso vai depender do gerenciamento de risco, o controle que foi estabelecido. Se o andame está apoiado com bases sólidas, estruturadas, se tem acesso até a plataforma, se a plataforma sob o andame está toda forrada, tem guarda-corpo, ele está travado, se tem um sistema trava-queda está sendo utilizado, aí ela vai se tornar baixa. Então a gravidade, embora tenha uma morte, mas a probabilidade é baixa, logo nós temos uma categoria de risco moderado. Mas se nós não fizermos uma gestão de controle adequado e deixar de fazer a medida de gerenciamento, ela pode se tornar uma categoria, uma probabilidade alta, e a gravidade ela está estabelecida que nós temos uma morte, então ela vai se tornar intolerável a categoria e não pode ser realizado esse trabalho. Oitavo, o número 8, priorização. Visando a definição dos gerenciamentos necessários para a prevenção de perigos e riscos à segurança e saúde, o setor de manutenção deve priorizar, em ordem decrescente de atuação, suas ações de controle e redução com base nas diretrizes para o gerenciamento estabelecido na matriz abaixo, que leva em consideração a categoria de risco enquadrado e o respectivo nível de sua aceitabilidade do risco. Vamos ver o conceito que está na tabela. Categoria do risco. Ela é trivial e o nível de aceitabilidade da categoria do risco é aceitável e a prioridade é grau 5. Diretrizes para gerenciamento nesse nível de priorização. Não precisa ir para o plano de ação, não tem necessidade de nenhuma ação ou documentação, ficando apenas registrado na própria planilha da análise preliminar de nível de risco. Categoria quando é admissível, o nível de aceitabilidade da categoria do risco é aceitável. A prioridade é grau 4 e a diretriz para gerenciar esse risco
Nenhum controle adicional é necessário, pode-se considerar dentro do conceito de melhoria contínua, uma solução mais econômica ou aperfeiçoamento que não imponha custos extra. O monitoramento e medição das medidas de controle deve ser mantido para assegurar o seu desempenho e eficácia. Categoria do risco moderado. Nível de aceitabilidade da categoria desse risco é aceitável também. A prioridade ela está baixando, ela está em grau 3. Diretrizes para gerenciamento. Já é necessário, como parte de melhoria contínua, ações adicionais pode ser adotada para reduzir o risco, sendo que o requisito de investimento em prevenção deve ser analisado em termos de custo-benefício. As medidas adicionais de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido, por exemplo, através de objetivos e metas do Programa Integrado de Saúde, Segurança, Trabalho e Meio Ambiente. Agora veja bem, ela se torna substancial o nível, categoria do risco, ela é substancial e o seu nível de aceitabilidade do risco não aceitável e a probabilidade, ou melhor, a prioridade é de grau 2 em virtude da diretriz para gerenciamento, em que a atividade não deve ser iniciada até que ações de mitigação, ou seja, ação que reduz esse risco, porque o controle é insuficiente. Então nós precisamos fazer uma ação de redução do risco e implantar essas ações para reduzir o risco das pessoas expostas à atividade analisada com essa prioridade. E nós devemos fazer o que então? Alocar recursos essenciais para garantir a redução desse risco. Quando o risco envolver trabalho em execução e as ações de mitigação devem ser adotadas imediatamente. Então, se nós estivermos analisando o trabalho que já está em andamento e ela chegar nesse nível de prioridade, nós temos que tomar uma medida imediata, paralisar o serviço e fazer um plano de ação para reduzir o risco nesse grau de prioridade. E quando ela é intolerável? Quem? A categoria do risco intolerável. E a sua aceitabilidade da categoria desse risco não é aceitável. A prioridade é urgente. A atividade não deve ser iniciada ou deve ser interrompida sem execução para a adoção de ações imediatas visando a mitigação do risco. Um plano de ação deve ser imediatamente estabelecido sob a aprovação do diretor de contrato para permitir o reenquadramento do risco para a categoria inferior a partir de moderado. As medidas contempladas do plano de ação devem ser tratadas dentro do Programa Integrado de Saúde, Segurança, Trabalho e Meio Ambiente. Então devemos indicar o grau de prioridade com o respectivo algarismo romano 1, 2, 3, 4 ou 5 na coluna específica da análise preliminar de nível de risco. 9. Controle e gerenciamento necessários. Nesta etapa devem ser determinados os controles e gerenciamento necessários para a prevenção dos perigos e riscos identificados em cada atividade desenvolvida no processo de manutenção em geral. A determinação dos controles e gerenciamento necessários deve ser realizada pelo gestor da atividade envolvida, com apoio da área de saúde e segurança do trabalho, podendo incluir a manutenção de controles existentes e ou definição de controles adicionais, novos ou mudança nos existentes. Nesse processo de definição de redução do risco, deve ser considerada a seguinte hierarquia: a atuação junto ao integrante, por exemplo, uma barreira de controle, fornecimento de EPI, equipamento de proteção individual. Nota: dentro de uma mesma categoria de risco, as ações de controle e gerenciamento necessário devem privilegiar aqueles perigos que têm maior número de pessoas potencialmente expostas.
O controle e gerenciamento necessário adotado para o controle de um determinado risco deve garantir o seu reenquadramento para nível de aceitabilidade, categoria de risco moderado ou inferior. A determinação dos controles de gerenciamento necessário pode, buscando assegurar o compromisso com a prevenção, exigir a definição de objetivos e metas no programa de saúde e segurança no trabalho. Para a situação de emergência, o enquadramento como gravidade extremamente prejudicial, EP, o empreendimento, a empresa, deve elaborar um plano de atendimento à emergência, um PAI, para controlar, mitigar, reduzir o risco, bem como definir as ações para a prevenção do evento perigoso em controles operacionais do procedimento interno de saúde e segurança do trabalho da empresa. Com base na definição desse controle de gerenciamento necessário, preencher os campos próprios da planilha análise preliminar nível de risco, processo, atividade, levando em consideração, por exemplo, a trajetória ou bloquear a ação do próprio trabalhador com o uso de EPI. Quando não houver nenhum gerenciamento para o perigo em análise, indicar na coluna da análise preliminar de risco ali com a sigla N. Não precisa de um gerenciamento para aquela etapa. Então assim nós terminamos essa aula para a explicação dos conceitos e vamos então agora estudar o conceito da tabela análise preliminar de risco, nível de risco, dentro do que nós vimos até agora. E nos encontramos já. Seja bem-vindo à aula sobre análise preliminar de nível de risco APNR. Como vimos na aula passada, iremos estudar então as etapas para preenchimento dessa análise e identificamos 9 etapas essenciais para fazer essa análise. A primeira trata sobre atividade. Nesse passo iremos descrever aqui o que nós precisamos fazer para realizar as nossas atividades, o nosso trabalho, o nosso serviço, certo? Como estamos tratando aqui do planejamento das atividades de manutenção em altura, então devemos constar aqui o que? O planejamento. A primeira atividade nossa vai ser realizar um planejamento. Então, vamos precisar considerar nessa etapa realizar um plano para nós realizar o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho. Então essa é a primeira etapa nossa. Aí assim nós devemos seguir por muitas etapas. Por exemplo, primeiro eu faço o plano. Qual que é o próximo passo? Eu vou fazer, por exemplo, a instalação da infraestrutura para subir em altura, por exemplo, a instalação da infra. Aí o próximo passo nós vamos fazer a instalação, por exemplo, tá? Sistema de segurança anti-queda. Então nós vamos pôr um sistema, por exemplo. Aí a outra etapa nós vamos acessar então e começar a fazer o trabalho, acessar a estrutura e iniciar o nosso trabalho, certo? Então veja bem, senhores, vamos falar sobre a atividade, é o primeiro passo. Aqui nós temos um quesito chamado, que nós estudamos na aula anterior, que denomina-se situação operacional. Aqui nós devemos colocar a situação que a gente realiza o trabalho, se é rotineira, não rotineira ou emergência. Então geralmente o trabalho em altura no setor de manutenção se faz isso sempre, né? Então é rotineiro, letra R. E o perigo? Qual o perigo existente aqui nessa fase de planejar? Nós podemos ter um perigo aqui que é a falha no planejamento. Existe uma possibilidade de ter uma falha e isso vai incorrer no dano. Então nós podemos, o perigo é falha e o dano pode ser, por exemplo, fratura, ferimentos graves, né? Então nós podemos ter fratura,
nós podemos ter ferimentos e também podemos ter um acidente fatal, uma morte aqui nesse processo, porque de acordo com a falha, pode acontecer uma queda de altura ou um contato com rede energizada, enfim. E nós vimos também a questão do número de funcionários expostos ou pessoas integrantes expostas, ou GHE. Então vamos considerar que é sobre um andaime ou uma plataforma tem 2 pessoas. E agora vamos pensar, como nós demos na aula passada, estudamos gerenciamento ou medida de controle para que não aconteça essa falha. Qual o controle que a gente tem aqui nessa etapa de planejamento? Então, como nós vimos lá, nós precisamos pensar num processo para bloquear essa ação errada grave. Então aqui, por exemplo, nós podemos fazer um treinamento. Então vai ficar aqui na frente TR. Nós vamos dar um treinamento para essa pessoa que vai planejar. Então, por exemplo, pode ser um procedimento interno. Estudamos essa questão que fala que tem que ter o número do documento que vai bloquear essa ação diretamente. Vamos falar que é um PI 007, por exemplo. Esse PI ele vai ensinar como fazer um planejamento, ok? Então vamos pensar aqui, qual que é a etapa que ele está fazendo bloqueio? Na trajetória, no trabalhador ou na fonte geradora? Então esse treinamento ele está envolvendo diretamente com a pessoa aqui, ó. Então é na fonte geradora do perigo, tá certo? Então conseguimos bloquear a ação errada na fonte do perigo. Logo, essa ação ela vai trazer o que a gente chama de controle ou gerenciamento existente para bloquear esse perigo que é essa falha. Existe no universo da segurança do trabalho os preceitos, na verdade é em tudo se faz em virtude de lei. A gente nessa etapa 7 precisamos pensar no requisito legal aplicável. Qual que é o requisito que obriga as empresas a fazer um controle dessa fonte de perigo que está estabelecido esse controle aqui? Bom, aqui nós estamos tratando de NR35, nós temos uma lei, é a lei 6.514. Então essa lei 6.514 ela obriga as empresas a implementar medida de gestão de controle para qualquer situação de perigo. Então essa é uma lei e ela tem os seus fundamentos e suas regulamentações através da portaria 3.214. Então nós temos que citar aqui a lei, as suas portarias, enfim, para a gente embasar a nossa ação. E aí nós vamos estudar agora a avaliação de risco, etapa importante, porque através da avaliação de risco nós vamos identificar todas as etapas até aqui onde nós chegamos no quesito de gravidade, ou seja, qual que é a gravidade desta falha, o que ela pode trazer em termos de lesão. Olha que morte, então ela é extremamente prejudicial, nós estudamos isso na aula passada, lembram? Extremamente prejudicial. Nossa, então ela é uma ação errada grave que pode matar pessoas. Então é a probabilidade, a gravidade. Agora vamos avaliar a probabilidade. Para a probabilidade a gente precisa pensar nesse dano tendo como base o nosso gerenciamento, ou mesmo a nossa medida de controle, se ela é suficiente, capaz de diminuir, atenuar ou mitigar o efeito desse perigo. Então vamos lá, nós treinamos o trabalhador, treinamos, então qual que é a probabilidade agora? É baixa, média ou alta de acontecer essa falha ainda na fonte geradora? O que é que vocês acham? Vocês acham que ela fica alta ainda? Não, média? Sim, eu também penso, porque foi só um treinamento, né? Então a gente precisa, se foi só um treinamento e ela não é suficientemente capaz, então a gente precisa pensar em outra medida aqui, vocês concordam? Então a gente precisa colocar o treinamento e vamos precisar pôr outra medida para segurar ou garantir que o trabalhador vai fazer o seu trabalho com total segurança. Ou seja, nós vamos pôr aqui
um processo de inspeção. E aqui, ó, na realidade nós vamos ter que pôr aqui um PR, né? Aqui na frente PR, nós vamos pôr aqui, vamos apagar e começar de novo. Vamos fazer uma inspeção. Depois que for implantado o planejamento, nós lá na hora de executar o trabalho vamos passar e vamos fazer uma inspeção. Então aqui nós temos o procedimento de inspeção. Lembra tudo, a gente tem que colocar a sigla em questão. Então aqui é um programa, então um programa chamado qualimetria. Por exemplo, a qualimetria, vou colocar qual aqui, ó, ela vai obrigar que os inspetores eles interfiram antes da execução da tarefa ou durante. Eles fazem uma checagem, ele faz um checklist. Então ele vai fazendo uma checagem para verificar se o trabalho está de acordo com o planejamento. É isso aí. Aí através do checklist é possível identificar nas perguntas se tudo que foi planejado está ali no momento da execução. Aí com isso, com o treinamento e a checagem, agora já não é mais um controle na fonte, concorda? Agora é na trajetória, ou seja, já estou no local de trabalho para executar. Aí chega uma equipe de inspeções, uma equipe de auditoria e verifica se o trabalho está feito de acordo com o que foi planejado. Opa! Então minha probabilidade ela cai, por exemplo, de média para baixa. A probabilidade de acontecer um acidente fatal aqui é baixa. E como nós vimos, agora precisamos achar a categoria de risco. Lembra lá? Precisamos fazer então o cruzamento entre gravidade e probabilidade. Então se eu tenho o EP, então ela vai ser extremamente prejudicial. Agora se eu tenho baixo aqui a probabilidade, ela vai para o critério moderado. Então é moderada. Então veja bem, se é moderada, significa que eu posso liberar esse trabalho, tá ok? E vamos agora para prioridade. Lembra lá o grau? 5, 4, 3, 2, 1. Quanto mais próximo de 1, mais crítica. Moderado nós temos uma prioridade 3, ou seja, eu posso liberar, mas eu tenho que continuar fazendo essas checagens o tempo inteiro, porque uma falha em qualquer uma dessas eu posso incorrer numa morte, porque eu tenho uma gravidade EP, ok? E vimos também o conceito do gerenciamento necessário. Olha só, aqui é existente. Agora, se esse gerenciamento não fosse suficiente, a gente ia precisar de um outro gerenciamento que desse conta de a gente descrever um processo na atividade aqui do planejamento, ia fazer um controle, outro controle para suplementar esse aqui, ou seja, na trajetória do agente, ou melhor, na fonte geradora do agente, tentar bloquear aqui no trabalhador que está planejando, na trajetória e no trabalhador através de um EPI. Mas como a gente já conseguiu trazer aqui a probabilidade a risco de prioridade 3, a nossa categoria moderada, então aqui a gente não vai precisar de nenhuma ação. Então a gente vai pôr N aqui, a gente não tem necessidade de fazer uma ação aqui, não precisa disso. Então aqui nós já conseguimos resolver essa etapa. O que é importante agora é partir para outra, agora na fase de instalação, a instalação do andaime, plataforma, fazer as instalações da nossa infra para a gente trabalhar em altura. E aí vai fazer a mesma análise. Essa situação é rotineira? Sim, é rotineira. Qual que é o perigo da falha aqui? Então vocês vão analisar isso, tá certo? Pensando no perigo na hora de instalar, levar o andaime. Montar um andaime, eu tenho um perigo aqui, eu posso ter, por exemplo, uma queda de altura, certo? Eu tenho uma queda, qual que é o dano? Queda, eu tenho morte também, ó, de novo, eu tenho uma morte. E qual que é a quantidade de pessoas expostas nessa etapa? 2 pessoas. Qual o gerenciamento que eu preciso pensar aqui, ó, no processo para montar o andaime? Aí eu já preciso pensar no treinamento, né, que é o NR35 que nós estamos agora aqui,
E preciso também pensar agora aqui na questão do EPI, né? A gente vai ter que usar EPI para a gente subir em altura. Ou seja, aqui tem que discriminar cinto, talabarte, trava-queda, capacete, botina de segurança, conjunto de uniforme, sistema de linha de vida que vai ter que ter aqui independente, porque se for no andame não posso colocar na montagem o meu sistema de linha de vida nos painéis metálicos. Ele tem que estar independente num ponto fixo com memória de cálculo. Então esses são gerenciamentos existentes que eu preciso prever aqui. Então por quê? Porque eu preciso controlar essa barreira, preciso ter uma barreira para controlar esse dano de morte que eu tenho nessa fase para essas duas pessoas. E qual é a lei? A lei é a mesma ainda. A lei ela trata sobre a NR35 para gerenciar o risco, é a mesma dessa 6.514. E a gravidade? Se eu tenho morte, toda vez que tem morte, eu tenho uma extremamente prejudicial minha gravidade, concordo? Conforme nós assistimos na aula passada. E qual que é a probabilidade? Olha, eu tenho aqui ó, o treinamento NR35, depois eu tenho os EPIs. Eu consigo baixar essa probabilidade? Não consigo. Vou precisar de algo a mais aqui. De novo, vou precisar fazer uma checagem. Então, esse procedimento de qualimetria aqui, ele vai vir para cá também. Porque quando estiver executando essa etapa, eu quero ver se foi implantada a medida de controle lá no sentido de sistema, ponto de ancoragem com capacidade para aguentar o trabalhador numa situação de queda, se não vai romper, se foi instalado antes de começar o trabalho, se foi um laudo, foi preparado para aquilo, foi testado, ponto de arrancamento. E todas essas informações eu vou considerar para efeito do que? Processo de mitigação, ou seja, de controle dessa probabilidade de morte. Então, com isso, se eu ver que foi suficiente, aí eu trago isso para uma probabilidade baixa, que vai ter um critério de novo aqui, ó, idem, né? Vai ser moderado também, e vai ser a mesma coisa, ele vai ter uma prioridade nível 3. Como eu já consegui fazer uma medida suficientemente no existente, eu vou precisar de outro gerenciamento necessário, então eu vou repetir aqui que eu não vou precisar. Próxima etapa, mesma coisa, instalação aqui ó, do meu sistema, ou instalação aqui do meu acesso, né? Quando eu vou subir, começar a executar o meu trabalho, é rotineiro. As falhas, ela vai ser queda também, que eu tô subindo lá na altura, tem risco de queda, eu tenho morte, 2 pessoas, os gerenciamentos eles vão se repetir aqui, a lei é a mesma, a gravidade também. Como eu fiz o meu gerenciamento, a minha probabilidade é baixa, minha categoria de risco moderado e a minha prioridade também é 3. Então eu consegui fazer uma gestão de trabalho seguro para redução de eventos graves, certo? Então essa foi a aula sobre a PNR. Nós podemos pensar ela expandir para diversos tipos de atividades e modos e maneiras para a gente trabalhar, mas tudo parte daqui, pessoal, da atividade. A atividade podia ser diferente. E nós vamos agora nos encontrar na próxima aula, onde eu vou mostrar para vocês acerca de planejamento. Então vocês vão ter um momento mais praticidade aqui na etapa 6, uma aula sobre como planejar. E aqui nas outras etapas vocês vão ter aula sobre treinamento de NR35, EPIs, EPC, qualimetria, tá bem? E lembre-se, ponto seguro, mais você, tudo a ver. Até a próxima aula.